Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter uma live muito legal, falando sobre um olhar masculino sobre a Lei Maria da Penha, com o Dr. Leonardo. Então eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês irem entrando. Oi, gente! Para vocês irem entrando, o Dr. Leonardo vai entrar também daqui a pouquinho, para eu convidá-lo para essa live, tá bom? Oi! Quero todas vocês aqui, os homens também, para que nós possamos fluir nessa live que vai falar de um assunto tão importante que a gente está tratando já faz alguns dias. Opa! Alguns dias, que é a violência doméstica, né? Nessa época de pandemia. Então eu quero de novo falar para vocês que os números estão aumentando. Ó, o Dr. Leonardo já entrou. Que os números de violência doméstica já estão crescendo muito. E eu achei muito importante convidar o Dr. Leonardo para essa live. Ele é um advogado criminalista, para mim, um dos melhores aqui de São Paulo. De Guarulhos nem vou falar. Um estudioso, né? Eu acho que depois vale a pena vocês seguirem ele. Nós vamos nos engajar sobre esse assunto de violência doméstica com outras advogadas, amigas dele, amigas minhas. Então, eu acho que agora a gente precisa muito falar desse assunto, porque estendeu o período da pandemia, a economia do país está muito difícil, e eu acho que os homens são muito afetados, né? Porque eles são muito mais racionais em algumas situações, e infelizmente muitos tendem a descontar em suas esposas, suas namoradas, enfim. Então por isso que eu convidei o Dr. Leonardo, vou chamar ele aqui. Vamos ver se eu sei chamar ele. Sei. Vamos chamar o Dr. Leonardo, ele vai. Eu vou só dar essa introdução, mas hoje é o dia dele. Oiê! Tudo bem, doutora? Tudo bem? Esse é o Tudo em Dr. paz, graças Leonardo, a para quem não conhece ele. Ele está aqui, um excelente criminalista, um estudioso, como eu estava falando. E eu falei que hoje eu só Eu ia dar uma coloquei o óculos introdução. para combinar com a sua elegância. Você é esquermo, né? Você sabe. Então eu coloquei o óculos para combinar com você. E ele é uma pessoa muito sensível, um estudioso. E agora o Dr. Leonardo vai falar um olhar masculino sobre a Lei Maria da Penha. Você já imaginou? Doutor, fale comigo. Como vai, minha querida? É um prazer falar. É o mínimo que a gente espera de um advogado, é que ele estude o mínimo que ele possa dizer que é uma espécie de um especialista, né? Então, agradeço as palavras que você proferiu, do carinho que você tem, e estendo os meus elogios também a você, tá? E pela sua combatividade aí, que a gente vê no dia a dia, você brigando pelos interesses das pessoas que mais precisam, né? Então, nós, advogados criminais, o mínimo que a gente pode fazer é estudar, principalmente nesses momentos de crise, esses momentos de pandemia que estamos vivendo e aí nos assustando diariamente, né? Hoje eu estive no CDP e, infelizmente, é uma bomba aquele CDP. Então, eu acredito que o governador esteja aí escondendo muitas coisas aí entre quatro paredes. E o sistema prisional, infelizmente, é uma coisa que vai explodir a qualquer momento. As pessoas Sim. estão sem receber visitas de família, as pessoas estão sem receber uma comunicação, as pessoas estão sem receber qualquer tipo de informação externa. Então, para eles estão acreditando que o fim do mundo ocorreu aqui do lado de fora. E estão vendo Verdade. pessoas morrendo lá dentro, estão vendo Verdade. pessoas. Então, o sistema é um barril. Ele está preenchendo. Infelizmente, Falei eu aqui esses acredito dias. que menos dias, menos maus aí, o sistema irá explodir aí. Sim, É uma com pena. certeza, Léo. Tava falando esses dias aqui, a gente vai gravar uma live para falar sobre isso mesmo, eu e você também, sobre o sistema prisional e o coronavírus, porque, gente, tá um absurdo. Eu tenho muitas mulheres reclamando que não tá chegando, que as pessoas estão saindo de liberdade, as poucas cartas que chegam, que não tá tendo jumbo direito, não tá tendo carta que não tá entrando e nem saindo direito.
E é como eu sempre falo, eu falo aqui para Ana, é um barril que vai estourar a qualquer minuto e vai ficar bem pior do que tudo isso que está acontecendo aqui, E para o né? sistema é muito fácil, doutora, que eles põem 4 paredes e põem todo mundo lá dentro. Então é muito fácil, está todo mundo aquartelado, está todo mundo ali trancafiado. Mas todo mundo sabemos que tudo que está dentro pode vazar um dia, né? E o sistema Com prisional do certeza, estado de São Paulo é uma máquina falida, infelizmente. infelizmente. Vamos lá, me fala sobre o seu olhar, o olhar masculino sobre a Lei Maria da Penha. Hugo? Então, doutora, nos meus estudos que eu vejo, infelizmente, os nossos legisladores, eles só operam, só fazem legislação quando há um alarde, uma comoção social. Eles não conseguem fazer uma legislação de início, quando ela foi feita, então eles vão remendando as leis. E a Lei Maria da Penha, infelizmente, é uma colcha de retalhos, né? Porque o legislador, quando ele faz os dispositivos legais, ele faz um estudo, é impossível ele não saber que com uma arma tem que ser guardada, que nem depois de 5 anos for emendar um artigo falando que tinha que recolher um armamento de um policial, de um agente, né? Então, eu vejo a legislação Maria da Penha, infelizmente, como uma coxa de retalhos. E eu vejo que o legislador ele só vai operar em todas as legislações quando, infelizmente, houver um grito social. E esse grito Sim. social chega no parlamento e o parlamento é obrigado a remendar a própria lei que ele já editou. Então, infelizmente, a legislação Maria da Penha nada mais é que um Frankenstein. Ela é ditada dia a dia com clamor social. Então, por isso que é muito importante esse trabalho que vocês fazem de consentimento, esse trabalho que vocês fazem de comunicação, porque o parlamento, ele só ouve quando vocês, mulheres, gritam. Quando o Sim. movimento social vai à rua, quando o movimento social vai na porta do Congresso, eles não estão interessados no pesquisador. Eles não têm lá um pesquisador para olhar índice. Eles só pesquisam quando uma mulher é aviltada, uma mulher esfaqueada, uma mulher com 25 pedidos de medida protetiva é assassinada da noite para o dia. Mas, então vamos criminalizar então a medida protetiva? Aí vem o legislador e dá um crime de detenção para o descumprimento de uma medida protetiva. Que absurdo! Então, um primeiro ponto que eu vejo negativo É. é da protetiva. E o legislador, quando ele vem aqui, ele dá um crime de detenção para você descumprir uma medida protetiva. Para mim, é Léo, um espera só um absurdo. pouquinho. Vê sua internet, como tá. Porque tá cortando um pouquinho e eu não quero perder nada das suas explicações. Para mim, aqui está ótimo, doutora. Então, agora tá melhor. Todo mundo tá falando que a imagem sua tá ruim. Você tem que ficar mais lindo, né? Estou mexendo Olha aqui, lá, mas ó. para mim A internet tá em do Léo ordem tá aqui. ruim. Deixa eu ver aqui. Tá. Gente, calma um pouquinho, tá? Não vamos perder nada, porque o que o Dr. Léo tá falando é muito sério. Então, a gente precisa ter paciência um pouquinho, que ele já vai arrumar a internet dele. Beleza? Aí entra de novo. Então. Vê agora. Vê Tá bom agora se agora. tá legal, doutora. Tá melhor, gente? Eu acho que tá. Agora tá. Então vai, Léo. Agora sim. Tá perfeito. Sim. Tá ótimo? Continua. Então, doutora, Eu o que amei eu vejo... Eu adorei o Frankenstein. Então, a legislação... Não é só a Lei Maria da Penha, não, que é um Frankenstein. Todas as legislações de grande impacto, elas são um Frankenstein. E, infelizmente, a Lei Maria da Penha nada mais é que uma lei Frankenstein, porque eles emendam ela com clamor social. Então, esses movimentos sociais que vocês participam é uma fonte de inspiração para o legislador. Infelizmente, Sim. essas mulheres que não têm como se socorrer, elas se socorrem aos movimentos sociais que estão dentro das comunidades, dentro dos bairros.
Então, essa situação, só houve alguma mudança nessa legislação da Maria da Penha porque alguma mulher foi ali esfaqueada, ela foi... o marido tinha umas 15, 20 medidas protetivas e veio descumprir. Aí o legislador falou, então vamos colocar um crime de descumprimento de medida protetiva. Aí algum iluminado teve a notícia e falou, vamos fazer. Aí o iluminado vem e põe num crime de detenção. Descumprir uma medida protetiva. A própria medida é uma coisa muito fácil de se interpretar. Medida protetiva. Se um cidadão já descumpre, é um extremo agravante para a própria proteção da lei. Tinha que ser com crime de reclusão. É verdade. E a gente vê isso. Me fala, você que está sempre em delegacia, que já fez trabalho na DDM, me conta o que você tem de experiência sobre isso. Doutora, o agressor, ele se alimenta do medo da vítima, independente de qualquer tipo de crime, e o agressor, ele tem medo, o agressor da nossa cultura brasileira, ele só tem medo do encarceramento. Exatamente. Se ele não for encarcerado, o agente agressor, ele tá ali. Eu quero que... daquele jeito. Exatamente. Então, se o agressor ali não for encarcerado, se ele não tomar o policial ali naquele primeiro momento, ou a justiça vier com o cajado mesmo de proteção e ali usar dos meios legais e prender o cidadão agressor, ele vai continuar agredindo, ele vai continuar ameaçando. Então, a legislação, ela é pífia. O que seria pífia? Ela é totalmente desprotegida, ela desprotege a mulher, o próprio dispositivo aqui, quando ele vem bem fala de um descumprimento de uma medida protetiva ser um crime de detenção. É um absurdo. Então veio uma pergunta aqui que falaram assim: o que acontece com o agressor quando ele descumpre uma protetiva? Então, tecnicamente, se ele já descumpre, ele está desrespeitando uma ordem. O juiz, ele não pede, ele manda o cidadão se afastar, ele manda. Isso é importante para as mulheres. Presta atenção às mulheres que estão aí escutando. Quando o juiz ele determina uma medida protetiva, ele está mandando, eu tenho que falar alto porque eu gosto, mandando aquele cidadão sair de casa, ele está mandando aquele cidadão não ter comunicado. Mas ele é o pai do meu filho. Não interessa. O juiz, ele manda. Se não gostou, fala para o agressor, contrate um advogado e quebre a ordem do juiz. Se você não fizer isso, amigão, você vai ser preso. Então, para você, mulher que está aí, o juiz, ele nunca pede, ele manda. É isso aí. Então, respondendo a pergunta, ele manda. Mas você acha que no dia a dia, quando muitas mulheres acabam quebrando a protetiva, você concorda? Porque elas voltam com o agressor, elas... É muito complicado, e é isso que eu quero que você deixe claro. Uma mulher vai lá e volta com o agressor que está lá com uma medida protetiva. O que vai acontecer com ele? Existe uma possibilidade dessa mulher desistir? Não, hoje não existe mais, doutora. Infelizmente, assim, felizmente, corrigindo, o Superior Tribunal de Justiça determinou que ela é uma ação pública incondicionada. Explica para o pessoal o que é. Isso mesmo. Então, antigamente, quando a lei ela foi editada em 2006, né? É isso? 2006? A lei é de 2006? Olha aí, Carlinhos. É sim. É 2006, né? E nós estamos ficando velhinho, a gente esquece. Nós estamos ficando velhinho, a gente esquece. Mas então, quando a lei foi editada em 2000, isso, 7 de agosto de 2006. Quando a legislação ela foi editada, era necessário a mulher, além dela ir na delegacia e noticiar o fato criminoso, ela deveria mostrar o interesse dela de processar aquele cidadão. Exatamente. O que o legislador interpretou ali tomando o seu café sexta-feira, 8 horas da noite? Que é um absurdo.
Falou, meu, e se essa mulher foi ameaçada e depois não voltar na delegacia? Gente, precisa um cara, depois de editar uma lei, pensar uma coisa dessa num crime que a mulher é ameaçada todo dia, doutora? Exatamente, gente. Ela tá lá na mesma casa. Por isso que muitas mulheres acabam não denunciando. Ela mora na mesma casa com o agressor. Aí, às vezes, ela vai à delegacia, demora 2, 3 dias para chegar protetiva. Como ela faz? É óbvio que ele vai Exatamente. ameaçar ela. Então o legislador, com a luz e a bênção do senhor, de um dia estar tomando seu café à noite, pensou. Aí ele falou assim: então, não. Agora, quando a mulher vai lá, se ela noticiar, o promotor de justiça vai ser o advogado dela. Então é interessante para vocês, mulheres que estão escutando aí, quando vocês fazem denunciam um fato delituoso voltado para a violência doméstica, o promotor de justiça, o fiscal da lei, em tese, vai ser o seu advogado nesse processo, porque ele trabalha defendendo os interesses. Então, se você está numa delegacia ou depois num boletim de ocorrência, você ver que aquele trabalho não está sendo a contento, vá lá e bata na porta do promotor de justiça, porque é o dever legal dele fiscalizar e conduzir os atos daquele delegado de polícia. Então, preste atenção, você, mulher que está escutando aí. Quando você ver que a autoridade policial ou transcorrer do inquérito, se aquele cidadão não for sido preso em flagrante, bata na porta do promotor. Ele adora o promotor ser ali contestado, o promotor adora uma mulher que bate na porta dele e é obrigação dele atender o povo. Preste atenção, você, mulher. Ele não faz aquilo por educação, não. É um dos deveres do promotor fiscalizar a sociedade. Então, você, mulher, se você for mal atendida numa delegacia, se você for mal atendida no transcorrer do inquérito, se você ver que o delegado de polícia não está tomando uma postura correta, aqui em Guarulhos, fica na rua 7 de setembro. Vá lá. Todos os dias tem no mínimo uns 30 promotor lá, doutora. Oriente as suas amigas aí a procurar o promotor. O promotor, ele está lá à disposição da sociedade. Elas têm que mau fazer trabalho policial, e o promotor, ele é um fiscal da polícia também, as pessoas não sabem. Um dos deveres dele é fiscalizar, além do poder judiciário, o poder de investigação de um delegado. Então, se a mulher está na delegacia, está sendo desamparada, ou está vendo que está tendo algum lado de proteção a favor do agressor, pegue o nome dessa autoridade policial, pegue o nome desse policial e leve lá no promotor. Eu duvido que o promotor não vai tomar uma atitude, doutora. Com certeza. Tem uma outra pergunta, antes da gente entrar num outro assunto da própria Lei Maria da Penha. E o corpo de delito? É só feito em horário comercial? Não, o corpo de delito ele pode ser feito de forma direta ou indireta. Então, você, mulher, se você for agredida e você quiser ir diretamente a um pronto-socorro, você pode ir, você pode pegar toda a sua papeleta médica, tudo que for de interessante e já leve à autoridade policial. Ou, quando você estiver sendo atendida dentro de um pronto-socorro, peça para chamar um policial. Todo pronto-socorro, seja municipal ou estadual, a recepção da portaria desse hospital, eles têm o dever legal, por diretriz da Secretaria de Saúde, se ver criança, idoso, mulher em situação desprotegida, eles têm que ligar para a polícia. Se você chegou e a sua violência é tão grande que você não tem como você ir para uma delegacia, dentro do hospital você pode ligar para o 190. O médico também, se ele observar, tem grandes especialistas aí, grandes médicos, eu já vi que ele perceber numa entrevista que a mulher está sendo agredida, que ela foi agredida. A mulher fala, eu caí da escada, mas porra, ela está com um roxo aqui do lado, os olhos estão escurecidos. Como que ela caiu da escada? Então, o médico, com bom tirocínio ali técnico, ele liga o 190. Eu já tive vários casos a mulher ser atendida dentro do pronto-socorro e dali ela já sair escoltada direto para a delegacia e, no meio do caminho, já pegar o agressor e levar ele de presente para a autoridade policial.
Entendi. Olha, uma advogada colocou aqui, apesar da atuação do promotor, se possível, mulheres procurem estar acompanhadas por uma advogada para diligenciar no caso. Eu aconselho sempre que possível. Eu também, doutora. Eu também aconselho. Doutora, essa situação de advogado, independente, a gente sabe que assim, a mulher, a gente sabe que ela é mais o emocional dela é um pouquinho mais aguçado da mulher advogada. Então, independente de sexo, doutor, eu não estou protegendo a minha área masculina nem a sua situação de advogados do público Exatamente. feminino. Qualquer profissional pode estar ali a seu favor. A defensoria, deixe muito claro também as mulheres, a defensoria, infelizmente, ela não atua dentro da delegacia. Exatamente. Ela atua pós-delegacia. Se você estiver na delegacia sendo mal atendida, não é a defensoria pública que você tem que procurar. Então, preste atenção, você, mulher que está sendo ouvido aí. Foi a delegacia, foi mal atendida, o delegado, com perdão da palavra, vagabundo, não quis registrar o seu boletim, vá ao promotor de justiça. Ele adora que o promotor adora quando chega uma mulher e fala, olha, fiquei 14 horas dentro de uma delegacia e não registraram. Se você não tem medo de denunciar o seu agressor, não tenha medo também de falar de um mau trabalho policial. O promotor, ele é pago para isso, para fiscalizar a sociedade. Muito bem. Léo, agora vamos falar de um outro assunto dentro da Lei Maria da Penha. Violência psicológica. Eu quero que você fale sobre violência patrimonial. Como que a Lei Maria da Penha se enquadra nesses casos? Me fala. Então, Cláudio, o que acontece é o seguinte, a mulher ela pode ser vitimada por várias espécies de violência, infelizmente. Então, é errôneo quem pensa que a mulher é só vítima de um tapa, de um murro, de um chute. Então, muito bem, graças ao bom Deus, esse legislador estava iluminado no dia e, consequentemente, tinha uma mulher do lado dele. Com certeza. Para falar, pera um pouquinho, e aquele cara que xinga a mulher todo dia de gorda, xinga todo dia de feia, fala que a comida está um lixo. Voltou aí, doutora? Travou? Tudo Não, bem? mas... Então, você, mulher, está sendo vitimada todo dia, está sendo ofendida, está sendo denegrida a sua imagem como mulher, isso é uma espécie de violência. Você, mulher, que está sendo obrigada a uma atividade sexual sem o consentimento, o casamento, doutora, ele não gera obrigações à relação sexual. O corpo da mulher é dela. É uma causa de extinção do casamento, a falta do sexo. Exatamente. Mas não é obrigatória a relação sexual de homem e de mulher. Então, é baixo o homem que utiliza que o casamento, a mulher é obrigada a fazer sexo com ele. Não é obrigado, não. É uma consequência do casamento. Se um homem obriga uma mulher a fazer uma atividade sexual, ele está cometendo um crime de estupro. Preste atenção, você, mulher. Se o seu marido te obriga, mediante violência, a constrangimento, a praticar o ato sexual, isso é estupro. Estupro. Tem um monte de marido preso, que a gente tem conhecimento, não, um monte de pessoas presas por crimes sexuais, você vai estudar o caso, são maridos que obrigavam a mulher a fazer a conjunção carnal. Então, você não é obrigada. Então, a violência sexual é um tipo de violência da Maria da Penha. A diminuição do patrimônio, tem situação que o homem fala, então você não vai ter uma atividade sexual comigo, então você vai viver com R$10 por dia. E isso aí denigre. Então, isso é uma espécie de violência. Denuncie a violência moral, psicológica, aquele cidadão que todo dia ofende, você é um lixo, se você me largar, você não vai conseguir nenhum homem na sua vida, você é gorda, você é feia. Isso é violência também, senhoras. Preste atenção nisso daí. Denuncie.
A tipificação é a autoridade policial que vai dar. Então não tenha medo de ir na delegacia contar. Mas será se isso é uma violência? Ele todo dia me xinga de gorda. Não todo dia ele fala que eu nunca mais vou arrumar alguém na minha vida. Faz 14 anos que eu estou em depressão, vivendo num quadro desse. Deixe a autoridade policial tipificar. Um dos deveres da autoridade policial é tipificar a conduta criminosa. Não é você. Então, você, mulher que está aí, você não é obrigada a saber do Código Penal. Você tem que ter o start de procurar o delegado. A justiça, eu brinco que ela é inerte, é uma estátua linda de mármore. Se você não procurar a justiça, se você não procurar a autoridade policial, ninguém vai saber da sua violência. Não tenha vergonha de contar o que você passa dia a dia na sua casa. A autoridade policial é dever dela tipificar essa conduta. Muito bem. Muito. Mulheres, olha que explicação de um advogado. Então vocês percebem que não é só nós, advogadas, que podemos te ajudar. Claro que não. Qualquer um. Um homem Procure também. o promotor, procure o seu padre da sua comunidade, procure o seu líder religioso, grite. É o que eu sempre falo nas minhas entrevistas. Uma mulher que não se pede socorro, ela não vai ser socorrida nunca. Tem vários meios. Se a senhora me permite, doutora, hoje a Polícia Civil, num outro milagre, interpretou o seguinte: se a mulher está presa numa quarentena dessa, vamos ter um dispositivo, então, do boletim eletrônico? Exatamente. Muito bem. Isso é uma coisa que falamos mal da justiça e do poder da Polícia Civil, mas isso é digno de palmas. Então, preste atenção, mulher, vocês que estão ouvindo aí a doutora. Se você está sendo vitimada, busque no Google por Delegacia de Polícia Civil, Delegacia de Polícia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Lá tem um link para a feitura. Anote aí, vou falar mais uma vez. Vai lá no discador Google, Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tem o link que você pode cadastrar a sua violência. Então, você que está sendo vitimada, que está todo dia dentro da sua casa e não sabe como pedir socorro, ou tem alguma amiga sua, é sigiloso, os seus dados estão inseridos dentro desse sistema. O boletim de ocorrência é imediatamente encaminhado para a delegacia mais próxima da sua casa. E lá eles têm o dever funcional de ir até a sua casa e saber imediatamente o que está ocorrendo. Procure esse serviço. A Polícia Civil está lá também à disposição. Não podemos só crucificá-la também. Então, muito bem definido aí pelos órgãos de administração da Polícia Civil. Então, hoje, você, mulher, pode fazer. Tem o Disque 100, que é maravilhoso também. O Disque Denúncia, que é maravilhoso também. Mas e o 190. Se você ver a sua vizinha gritando, apanhando, crianças gritando dentro de casa, é um sinal. Se você tem um marido que é porteiro, oriente ele. Às vezes o porteiro ele escuta mais que todo mundo de madrugada dentro de uma casa. O guarda noturno escuta muito mais. Ligue e fala assim, ó, estou fazendo uma denúncia anônima, está acontecendo isso, 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 e é obrigação das polícias investigar. Então, 190, emergencial, 180, Disque 100, Delegacia de Polícia Eletrônica, 24 horas. Doutor, posso registrar um boletim de ocorrência domingo, 4 horas da manhã, a hora que o agressor está dormindo? Pode. Posso ligar o Disque 100, 4 horas da manhã? Pode. Posso ligar 180, 4 horas da manhã? Pode. Então, a mulher hoje ela tem vários mecanismos de fuga. Vários mecanismos. Mas tudo é start e inerte. Sem a provocação, nenhuma máquina do Estado anda, doutora. Exatamente, doutora. A Ana colocou aí, a Absoluta colocou aí todos os disques que o doutor falou agora, colocou aí a Delegacia Eletrônica nos comentários.
E o que você acha, o que você me fala agora dessa alteração que teve na Maria da Penha sobre ressocializar o agressor, o Doutora, reeducar? só reeduca quem quer ser reeducado, infelizmente. Voltamos àquela narrativa de início. Se o agressor ali, doutora, ele não for preso imediatamente de início, vai virar estatística, infelizmente. Então, perdão. A Perdão. educação, ela modifica o homem. Quando eu falo homem, de forma genérica. Sim, Mas, infelizmente, naquele momento de agressão, se o Estado não tomar as medidas cabíveis e pertinentes, ninguém vai fazer, doutora. com E é certeza. pífio um crime de descumprimento de medida protetiva ser apenado com detenção. Então, você que está numa situação de violência, além dessas medidas que forem feitas, imediatamente comunicar à autoridade policial se houver qualquer descumprimento. É importante a medida de educação? É, mas é só você que pode proteger a sua vida. Grite, peça socorro, vá para cima e denuncie. Educação é muito importante, mas o cidadão na porta da sua casa entrando 4h30, não vai dar tempo para ele ir para o psicólogo, não. Ele tem que ser preso ali. E se for por uma delegacia e a autoridade policial não quiser tomar as medidas pertinentes, pegue o boletim de ocorrência e no outro dia vá imediatamente ao promotor. Cobre, tem corregedoria da Polícia Civil para isso, fica na Rua da Consolação, só jogar no Google também. A corregedoria adora delegado vagabundo, que não gosta de trabalhar. E um promotor adora atuar em caso de polícia. Então, vá lá, leve, vá na delegacia, fica tranquilo, a delegacia tá cheia, tem 14 ocorrências, mas o cara tá batendo na minha porta. Ligue o 90, faça um BOPM, a PM também faz boletim de ocorrência, é importante as mulheres que estão ouvindo saber. Pegue o boletim, o BOPM, pegue os documentos que provem que você foi violada naquele dia, foi machucada, e vá no outro dia lá e fala: senhor promotor, quero fazer uma denúncia. Eu duvido que aquela autoridade policial, em 2 dias, chame essa mulher e tome as atitudes que ele deveria tomar. É isso mesmo, Léo. Gostei muito dessa sua explicação. Tem muitas pessoas que falam, eu tenho medo eu escuto minha vizinha gritando, eu escuto o homem enforcando ela, mas eu tenho medo de denunciar e virem parar aqui na minha porta. Aconselho essas mulheres, esses vizinhos, essas pessoas que escutam e às vezes não fazem nada porque tem aquele ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Me fala, Não o que mete você porque não é a acha? mãe dele, doutora, com perdão da Exatamente. palavra, não mete porque é a sua mãe. A senhora desculpe meus termos, porque eu sou advogado eu sou advogado criminal, então eu não, às vezes falta um parafuso aqui, alguma É coisa. normal, eu sei. Mas é legal o linguajar para que as pessoas entendam. Porque não é a Exatamente. mãe, não é a irmã dele que está sendo quebrado os dentes dentro da casa. Pense na sua mãe. Se eu fosse delegado, eu ia pensar na minha mãe, na minha irmã. Exatamente. Minha irmã com os 4 dentes lá no outro dia quebrado, e ninguém, ela gritou socorro pela madrugada inteira. Pense que dentro daquela casa podia estar a sua mãe. Pensa que naquela casa podia estar a sua irmã, as pessoas que você amam. Ninguém é sozinho no mundo, doutora. Se alguém está sendo numa casa sendo agredida, no mínimo ela tem algum parente que vai gostar dela e vai gostar da sua atitude de você ter operado e ter socorrido aquela pessoa no momento. Mesmo que seja de forma ali escondida, uma forma velada. O de 180, ele não quer saber o nome do seu nome. 180, ele não pergunta o nome, o endereço. 180, ele não faz nada disso. O Exato. 180, ele soluciona vários casos que às vezes os policiais entram dentro de casa. Nós estamos em 2020, mas tem mulher que vive acorrentada, doutora, dentro de casa. Exatamente. E essa mulher que está acorrentada, se aquele cidadão, por alguma sorte, teve aquela notícia, não informou, ela ia ser acorrentada o resto da vida. Tem mulher que é queimada, doutora, todo dia dentro de casa. A própria Maria da Penha, ela tem as deformidades no corpo dela, porque um infeliz de um cidadão jogou um secador de cabelo, se eu não me engano, dentro. Então, tem uma mulher que ela é torturada, ela é acorrentada, ela é queimada todo dia.
ela é obrigada a ter relação sexual todo dia. Então, se você não ligar lá 180, se você não fizer a denúncia, aquela mulher vai sofrer tamanha violência e pode chegar um efeito morte. Mas às vezes eu escuto, mas doutora, a mulher apanha 2 anos. Mas será que esses 2 anos alguém noticiou que aquela mulher está sendo agredida? Exatamente. Eu acho que não. Então, pense na sua mãe, pense na sua irmã, pense na sua mulher, pense nas mulheres que você gosta na vida. Tenho certeza, doutora, que em 15 segundos você vai mudar o seu pensamento. Com certeza. Muitas mulheres não denunciam. O que eu tenho visto e estudado é que o índice de violência doméstica, principalmente a violência psicológica, financeira, mas até a violência física tem aumentado nas classes B e A, sabe? Não é mais na doutora, não tem classe. A violência não tem classe. Ela só modifica, às vezes, o gênero da prática. Isso mesmo. Qual que é a diferença? Então, uma pessoa menos abastada de cultura, ela acorrenta a mulher. O cara mais abastado de cultura, ele vai obrigar a mulher a praticar sexo com ele todo dia, ou vai diminuir ela mentalmente. Então, a violência, ele muda com o aspecto social. Quanto menos cultura a pessoa tiver, maior será a violência real. Agressão, eu entendo dessa maneira. Quanto maior o cunho intelectual da pessoa, ele modifica o tipo de violência, que eu acredito que seja mais violência, não deixa também, pode ser um infeliz, o cara chegar numa noite e agredir a mulher, mas ele vai diminuir ela, vai diminuir o valor, a baixa estima da mulher, falando que ela, denegrindo ela todo dia. O cara que chega todo dia à noite, fala, eu tive que sair com uma mulher hoje porque você tá gorda, você tá feia. Isso, tudo bem, vamos dizer assim, uma infelicidade de um dia de uma DR, tudo bem. Mas uma pessoa que vive ali 14 anos num quadro desse, doutora, e muito bem para as suas ouvintes aí saber, saiba distinguir o que é um fim de um casamento, o fim do casamento, um problema familiar de uma extinção de um casamento e o parâmetro da violência e do crime. Então, você que está dentro da sua casa, relação de término de casamento, de fim de amor, fim de reciprocidade, é um instituto. A violência é crime. Esse cidadão tem que ser preso. Não dá tempo de você marcar uma audiência, o juiz entra com uma ação de divórcio, ele marca uma audiência de 4 meses no litigioso, na Maria da Penha, não. Na Maria da Penha é instantânea. O cara vai ser apresentado para uma audiência de custódia. Então, saiba você, mulher que está escutando, o que é um término de um casamento, de uma relação de afinidade de homem e de mulher, que ali é um desgaste natural do casamento, e o que é um instante de um crime. Um casamento, um homem pode praticar, infelizmente, um crime contra a sua esposa. Então, se atente a isso, você que está dentro da sua casa. E muitas mulheres também têm medo de que se o marido for preso, como que vai ser, ela não vai poder usar o dinheiro, não vai ter condições de manter os filhos. Fala sobre isso também, Léo. Infelizmente, doutora, a gente sabe que às vezes, como a gente falou de padrões sociais, às vezes a mulher é dependente econômica. Mas eu vejo o seguinte, você preza pela sua vida ou pela sua independência econômica? O seu filho, com 18 anos, ali vendo uma mãe... O que vai ser de um cidadão desse crescendo com tamanha tortura psicológica? E os índices, doutoras, mostram que os agressores, ou eles foram vítimas lá no passado, ou viveram dentro de um lar onde os pais eram... onde, enfim, a mãe ou os dois viviam num atrito tão grande que na mentalidade deles, infelizmente, aquilo é normal. Mas meu pai viveu 25 anos desse jeito, minha mãe nunca. Mas lembre-se uma coisa, na época da sua mãe não tinha internet, na época da sua mãe não tinha boletim eletrônico, na época da sua mãe as mulheres não eram tão empoderadas como hoje, na época da sua mãe não tinha associação protetiva de mulher, na época da sua mãe era uma desonra, infelizmente, ela ser uma mulher divorciada. Hoje a mulher é capaz de trabalhar, de estudar, de cuidar da sua vida. Não tenha medo. Ou você vai virar estatística amanhã, infelizmente.
É isso mesmo. Patrimônio é diferente de integridade social. Se você tem medo de perder o patrimônio, infelizmente, conviva. Agora, o crime, ele não espera você perder o seu patrimônio, não. E outra coisa, a violência, se o cara estiver preso, outra coisa muito importante, se o cidadão ele é preso por violência doméstica, não desonera ele a obrigação alimentar, doutora. É isso Ele aí. pode ser... mas ele pode ser preso 2 vezes? 14, 15, 25 vezes ele pode ser preso ao mesmo momento. Então, você, mulher, que tem medo, mas ele vai ser preso, ele vai deixar de pagar. Se ele não pagar, acione o pai dele. Se ele não pagar, acione a mãe dele. Os avós têm obrigação na falta do pai, a obrigação alimentar ela só sobe. Então, além dele ser preso, divorcie com ele preso, pegue o seu patrimônio com ele preso, é direito seu. Então não tenha medo, falar, meu marido vai ser preso, eu vou perder meu patrimônio. Mentira! Quem fala isso é mentiroso. Ele tem a obrigação alimentar mesmo preso. A obrigação alimentar é irrenunciável. Presta atenção, você mulher. Ela é irrenunciável. Mas ele está preso moribundo. Pede para a mãe dele pagar. Mas ele está sem incapaz de pagar. Pede para o pai dele pagar. É obrigação. Os seus filhos não têm. Se você está tendo dó dos seus filhos vai viver numa sociedade lá dentro ou vai perder o patrimônio? Então pense nisso. A prisão do agressor não inibe as responsabilidades dele como pai e na divisão do patrimônio. O oficial de justiça localiza ele dentro do hospital, dentro do CDP, dentro da penitenciária. Mas ele não vai dar o divórcio. Quando ele é preso, entra com pedido de divórcio direto, o juiz fala, assina aqui. O oficial vai falar, doutor, ele não quis assinar. Certifique do fé que o cidadão tal não quis. O juiz fala, eu decreto o divórcio, então. Então, você, mulher que está sendo agredida, e interpreta que ele dentro da cadeia ele vai prejudicar e não vai dar o divórcio para você, é mentira. O juiz ele decreta o seu divórcio a qualquer momento. É isso mesmo. Tá tendo alguns comentários aqui, né, falando que a mulher tem que ser presa junto porque deixa bater. Gente, quero deixar muito claro uma coisa. Às vezes a mulher apanha porque ela tem medo, porque ela tem vergonha, porque talvez ela não tenha aonde recorrer. Muitas mulheres vivem isso hoje. É que a gente que está aqui no dia a dia, a gente trabalha, existem muitas mulheres empoderadas, mas muitas mulheres abdicaram da sua vida para cuidar de filho, para cuidar de marido. Então, é muito difícil a gente julgar isso, né? Então, o que a gente tem que fazer hoje é ajudar essas mulheres, fazer como o Dr. Léo está falando, falar bem português mesmo, para que as pessoas entendam, ensinar onde vai, entender onde vai procurar, quem fiscaliza, denunciar quem não dá atendimento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado antes de julgar uma mulher que não denuncia, né? E nós temos que incentivar as mulheres. Relembrando, então, nesse período de quarentena, boletim eletrônico, você pode ser feito 24 horas, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, 1 hora da manhã, domingo, meio-dia. Teve oportunidade? Google, Delegacia de Polícia Eletrônica. Ponto 1. 2. Disque 100. 3. 180. 190, nem precisamos falar. Qualquer tipo de violência instantânea, 190. E muito erroneamente, às vezes eu vejo pessoas me abordando, a Guarda Municipal pode? Qualquer autoridade, presta atenção, você mulher. Na minha cidade só tem um posto de Guarda Municipal. Eles têm poder de polícia. Exatamente. Então, Guarda Municipal, bombeiro. Eu estou passando na frente do bombeiro, acabei de ser... Vá no quartel do bombeiro, peça socorro lá. Qualquer autoridade, ela tem, sob pena de crime de prevaricar. Então, eu vou no bombeiro, meu marido está lá dentro, está quebrando tudo. O bombeiro tem o dever de ligar 190, chamar um apoio, ele ir lá na casa da pessoa. Ele é uma autoridade do Estado. Então, Guarda Municipal, bombeiro, Polícia Federal, qualquer autoridade tem o dever legal de proteger aquela mulher de forma instantânea. Então, busque auxílio. É impossível, perto da sua casa, não ter nenhum desses tipos de órgão. Bombeiro, Guarda Municipal, Guarda Florestal, Polícia Federal. Impossível alguém. Mas eu moro no meio de um sítio, de uma...
uma internet. Ah, mas não tem 190, não tem Disque 100, não tem 180. Provoque, o Estado é inerte. Se o Estado não é provocado, o Estado não age. E se o Estado for provocado não agir, vá ao promotor. Ele tem obrigação de fiscalizar os atos daquele delegado ou daquele policial que deixou de agir. É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui assim. E quando o abuso é virtual, doutor, a mulher deve fazer a ocorrência? Exatamente. Qualquer tipo de violência. Você é mulher. Qualquer tipo de violência. O agressor, ele está no outro lado, ele está numa outra casa, um ex-marido, um ex-namorado que todo dia te liga 45 vezes, que manda 25 e-mails para você por dia, que faz fake news, e você pode provar, denuncie. O crime só existe quando tem indícios de autoria e a materialidade. O que seria um indício de autoria? Olha, eu acabei de me separar e esse Facebook aqui é do meu ex-namorado. O Estado deve abrir uma investigação e, se você provar, o Estado deve pedir o afastamento, o bloqueio de internet. O juiz hoje ele pode oficiar o Facebook para retirar. O que às vezes eu vejo, infelizmente, o cara termina um namoro e expõe as fotos da mulher na internet. O que ela deve fazer? O juiz deve pedir o bloqueio lá, doutora. O juiz oficia o Facebook, pede para imediatamente ser excluído daquelas fotos. Mas você precisa ir na delegacia de polícia, fazer um boletim de ocorrência, você precisa noticiar aquele fato, porque o juiz ele vai estar inerte, ele está no seu trono real, ele está lá no seu gabinete vultuoso, com 14 pessoas auxiliando dele. Se ele não for provocado por você lá na delegacia, preste atenção, o juiz não vai pedir bloqueio de nada. Exatamente. Ah, mas isso ninguém vai ter como fazer. Printa. Imediatamente, se alguém viu uma exposição de uma imagem sua, printa. Uma amiga sua viu. Ah, mas eu não tenho nada, mas a minha amiga pode ser testemunha. Essa sua amiga que viu, a autoridade policial tem o dever de ouvir ela. Que ela viu, ela é prova, o testemunho vale muito mais, às vezes, do que a prova técnica, de qualquer forma. Então, se alguém for vítima de uma violência virtual, é a mesma coisa de uma violência real, preste atenção. Se aquele cidadão liga, humilha, te provoca, coloca fotos íntimas, se você não voltar comigo, eu vou expor fotos, leve isso, crime virtual tem o mesmo peso do crime instantâneo, de um tapa, Então, é a mesma coisa. É crime. Se é crime, tem que ser apurado. É isso mesmo. Tem uma outra pergunta que nós já estamos caminhando para o final. A lei só vale a violência doméstica se a vítima tiver relação com o agressor, tiver algum envolvimento? Explica, Léo. Assim, doutora, a lei ela protege a intimidade, o gênero tem que ser mulher. Então, duas mulheres, uma relação homoafetiva pode ser protegida? Pode. Hoje tem jurisprudência que protege que duas mulheres que vivem, porque a lei protege o gênero mulher. Gênero. Então, isso é importante também. Você, mulher, que tem uma relação, uma homoafetiva, um reconhecimento de união estável, você também pode ser vítima também. Agora, dois homens, não. Infelizmente não, porque o gênero é mulher. Um homem que vive com um travesti, não pode também. Agora, duas mulheres, sim. Então, o que a senhora perguntou é se... Se ela não namora, se ela não é esposa, mas apanhou de um vizinho ou qualquer coisa assim. A Lei Maria da Penha protege ela? Protege se for o gênero feminino, se ela utilizou pela diminuição, pela violência, por ser aquela mulher tiver menos proteção e for o jeito mais fácil e a autoridade policial perceber que foi utilizado e atacado ela por ser mulher, ela pode ser protegida também. Então, se você, mesmo não tendo, o cara te liga 45 vezes, o cara agarrou você na rua, é um amigo de trabalho que te perturba todo dia, vá à delegacia. Mais uma vez falando, você, mulher, não é obrigada a conhecer o Código Penal. A autoridade policial tem o
dever de saber. Leve, é obrigação deles saber que tipo penal vai ser colocado ali para te proteger. Leve isso ao conhecimento da autoridade policial. Tem uma pergunta aqui que eu vou traduzi-la. Ele perguntou se tiver nome social é considerado. As pessoas que são trans são Aí protegidas? tem que, voltamos àquela, tem que ser gênero mulher. Tá. Então, se ela tiver um laudo médico e o laudo médico a falar que ela tem mais, enfim, não sei qual o termo técnico, que ela é uma mulher mesmo, ela pode ser protegida sim. A lei, ela protege o gênero mulher. Se ele é um trans e tem um relatório médico dizendo que ela é uma mulher, que ela pode fazer todas as cirurgias, que ela, enfim, ela é mulher. Então, ela pode ser protegida sim. Entendi. Doutor, eu quero te agradecer, porque daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente, né? Então, assim, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu a gente, tantas pessoas. Nós vamos deixar a live gravada, vai estar lá no YouTube também. Prometo que semana que vem, se o Dr. Léo topar, a gente faz outra live falando mais sobre esse assunto. Eu quero gravar uma live com ele falando do sistema prisional. Por quê, doutor? Porque tem muitas mulheres de preso que estão desesperadas. E aí eu queria que a gente falasse sobre esse assunto também. Doutora, eu agradeço a oportunidade, peço desculpa pela minha entonação de voz, porque eu tenho mãe, eu tenho irmã, eu tenho namorada e eu sei o que vocês passam no dia a dia. Então, peço desculpas aí se eu aumentei, se eu me emocionei. A minha essência é ser um protetor natural. A minha essência é ser advogado. Eu sou advogado 24 horas. Então, agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando em nome dos meus colegas, em nome das brilhantes. Eu agradeço a Deus por ter conhecido tantas advogadas que têm tanto amor pelo que fazem. E você pode ter certeza que foi uma paixão à primeira vista saber da história que vocês, que a sua amiga de sala fazem, todos fazem. E contem comigo. E volto a falar, denuncie. Sem denúncia, o Estado não faz nada. Não só critique o Estado, provoque o Estado. O Estado dá várias munições à mulher. Então, não só culpe o Estado pela falta de omissão. O Estado ele tem um patrulhamento 24 horas, mas se você está aquartelada, se você está guardada, o policial não tem como saber que você está sendo vitimada lá dentro. Exatamente. Tem, não é possível, doutora, com o perdão da palavra, que não tenha um meio dessa mulher não buscar. Mesmo que não tenha um meio, um vizinho não saber o que está acontecendo numa situação dessa. Vivemos numa cidade extremamente politizada, comunicações mil, provoque de alguma maneira. Se você não provocar, mulher, infelizmente, os crimes são brandos, como falamos aqui. Busque o seu direito. Busque um profissional, busque um advogado para te acompanhar e o promotor, ele está lá à sua disposição. Se você não bater na porta dele, às vezes um péssimo delegado pode frustrar o seu direito. Além desse delegado, tem uma série de pessoas acima dele que, com certeza, se eles forem corretos, na sua função, eles vão te proteger de alguma maneira. Obrigada, doutor Léo. Foi ótimo. A gente fala igual. Eu gosto de falar assim mesmo, do jeito que a gente fala, se emociona, porque nós somos criminalistas e nós somos advogados e amamos o que fazemos. E sempre vamos falar assim. E as pessoas gostam porque elas entendem o que a gente fala. Agora a gente tem um minuto. Um beijo. Vou deixar você. só o meu... Fala. Quem quiser me seguir lá, é Isso. @Camargo Leonardo. O Camargo é com 2 Cs. Tá bom? Prazer receber lá. Quem quer conhecer um pouquinho da vida de um advogado criminal. Semana que vem a gente tá junto de novo, hein? Tá bom? E beijo, gente. Camargo Obrigada, pessoal. Obrigada por todo mundo que Obrigado, entrou. hein? Um beijo, Beijão. doutora. Fica com Deus. Ótima sexta.